Você não está cansado só de trabalhar, nem só de lidar com gente difícil. Você está cansado de tentar ser aceito. Cansado de ajustar o tom, medir palavras, explicar demais, justificar escolhas, provar que é bom, provar que não é isso que disseram, provar que merece respeito. E quanto mais você tenta provar, mais você se sente preso. Porque o vício da validação tem um efeito cruel, ele te faz depender de uma coisa que nunca está nas suas mãos: a interpretação dos outros. Interpretação dos outros é um vento. Hoje sopra a favor, amanhã contra. Se você baseia sua paz no vento, você nunca está em paz. Então presta atenção, porque esse vídeo é um ponto de virada. Você não precisa ser entendido. Você precisa ser inteiro. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. A maioria das pessoas vive como se estivesse em um tribunal invisível. Elas entram em uma sala e já imaginam o que estão pensando. Postam algo e já calculam como será interpretado. Tomam uma decisão e já sentem culpa antes de agir. Não porque fizeram algo errado, mas porque têm medo de desagradar. E esse medo vira um estilo de vida. Você começa a viver para o outro sem perceber. E quando você vive para os outros, você vira refém. Refém de elogio, refém de crítica, refém de silêncio, refém de aprovação. E o refém sempre paga caro, paga com energia, com foco e com tempo. Tempo que não volta. Agora, eu quero que você entenda uma coisa com clareza. Do jeito mais prático possível, a opinião alheia não é um espelho da verdade, é um espelho do repertório de quem opina. As pessoas enxergam você pelo filtro delas, pelo medo delas, pela inveja delas, pela dor delas, pelas crenças delas, pelo nível de maturidade delas. E se você tenta controlar esse filtro, você enlouquece, porque você não controla. O máximo que você controla é a sua postura diante disso. E esse é o lugar onde sua liberdade mora. Tem uma ideia estoica que serve como vacina contra esse tipo de prisão. Você deve concentrar energia no que depende de você. O que depende de você? Sua intenção, sua ação, seu esforço, seu caráter, seu ritmo. O que não depende? O que os outros vão pensar, como vão interpretar, se vão gostar, se vão entender. Quando você aprende a separar isso, você começa a respirar de novo. Porque você para de viver como um produto em avaliação permanente e começa a viver como um ser humano em construção. Mas aqui está o ponto delicado: libertar-se da aprovação não significa virar arrogante, nem virar insensível. Significa parar de se vender barato. Significa não negociar seus valores por aplauso. Significa não abandonar sua direção por medo de julgamento. E isso exige fé prática. Não fé de discurso, fé de postura. Fé de acreditar que seu caminho tem valor mesmo quando ninguém confirma. Fé de acreditar que o que é verdadeiro em você não precisa de plateia para existir. E eu sei, quando você começa a agir assim, o mundo reage. Algumas pessoas vão dizer que você mudou. Vão dizer que você ficou frio. Vão dizer que você se acha, e essa é a prova. Porque quando você estava se diminuindo para caber, ninguém reclamava. Quando você estava sempre disponível, ninguém te chamava de egoísta. Quando você vivia se explicando, ninguém te chamava de estranho. A resistência aparece quando você coloca limite. Porque limite expõe quem se acostumou com seu acesso fácil. Limite muda a dinâmica. E dinâmica mudada incomoda. Agora, deixa eu te dar um mapa simples para você parar de se explicar sem virar uma pedra. Primeiro, pare de responder em tempo real à ansiedade social. A ansiedade social é aquela sensação de eu preciso esclarecer. Eu preciso justificar. Eu preciso consertar o que pensaram de mim. Essa urgência é um impulso. E impulso, quando manda, te derruba. Então você vai aplicar uma regra. Antes de se explicar, você pergunta,
Essa pessoa quer entender ou quer controlar? Se quer entender, você pode esclarecer com calma. Se quer controlar, qualquer explicação vira munição contra você. Aí o silêncio é sabedoria. Segundo, substitua a justificativa por direção. Em vez de explicar por que você está fazendo, faça. Em vez de argumentar sobre sua intenção, execute. Porque resultado não é tudo, mas resultado é uma linguagem que o mundo entende. E mais importante do que o mundo entender, você entender. Quando você cumpre uma rotina, quando você mantém disciplina, quando você melhora um pouco por dia, você recupera respeito por si mesmo. E quando você tem respeito por si, a opinião alheia perde volume. Não some, mas perde volume. Terceiro, treine o desconforto de ser mal interpretado. Sim, treine. Porque ser mal interpretado faz parte de crescer. Se você quer evoluir e continuar agradando todo mundo, você quer o impossível. Crescimento exige escolhas. Escolhas criam diferença. Diferença cria ruído, e ruído cria interpretação errada. A pergunta não é como eu evito. A pergunta é como eu não me destruo por isso. E a resposta é postura. Você volta para seus valores. Você volta para seu propósito. Você volta para o que depende de você. Agora, eu quero abrir um loop aqui, porque no final eu vou te dar uma frase curta que muda a sua vida social sem briga nenhuma. Mas antes você precisa entender o mecanismo quando você vive pedindo aprovação. Você entrega sua identidade para a mão do outro. Você vira aquilo que o outro decide que você é naquele dia. Se o outro elogia, você se sente capaz. Se critica, você se sente lixo. Isso é instabilidade. Instabilidade não é humildade, é falta de centro. Humildade é reconhecer erro e ajustar. Instabilidade é mudar seu valor por causa de opinião. Você não merece viver assim. E sabe o que é mais perigoso? A validação também te destrói, não só a crítica. Porque quando você fica viciado em elogio, você começa a fazer escolhas para manter elogio. Você vira refém do personagem que as pessoas aplaudem. E aí você perde autenticidade. E sem autenticidade, por dentro você se sente falso, mesmo que por fora pareça bem. Isso corrói. Por isso a libertação é dupla. Libertar-se do medo da crítica e libertar-se do vício do aplauso. Agora vem o clímax. Você nunca vai controlar a narrativa sobre você. E isso é bom, porque se você tivesse esse poder, você seria escravo dele. Sua vida seria uma curadoria infinita. Então a única pergunta que importa é: eu estou vivendo de acordo com minha consciência? Consciência que não é moralismo. É alinhamento. É você saber o que é importante e agir de acordo. Quando você faz isso, você para de implorar entendimento. Você se torna alguém que vive com integridade. E integridade é a forma mais silenciosa de força. E agora eu vou te entregar a frase que eu prometi para você usar quando sentir vontade de se explicar demais. Repete por dentro: eu não devo acesso total à minha vida. Simples. Você não deve. Você pode ser educado, mas não precisa se abrir para todo mundo. Você pode ser gentil, mas não precisa negociar limites. Você pode ser uma boa pessoa, mas não precisa ser uma pessoa fácil de manipular. Essa frase muda seu comportamento porque ela tira você do modo defesa e coloca você no modo proteção. Então faz assim pelos próximos 7 dias. Toda vez que você sentir a urgência de justificar uma escolha para alguém que não constrói sua vida, você vai pausar 3 segundos e escolher uma resposta curta. Algo como: é uma decisão minha, prefiro assim. Estou focando em outras prioridades. Não quero conversar sobre isso agora. Curto, sem agressividade, sem novela. E depois você volta para a sua vida. Esse é o treino.
A validação cai quando você prova para si mesmo que consegue sustentar desconforto sem se dobrar. E se você está pensando, mas vão me achar egoísta, eu te digo, vão achar de qualquer forma. Se você se explicar, vão dizer que você se explica demais. Se você não se explicar, vão dizer que você se acha. O mundo sempre encontra uma frase. Você precisa encontrar um eixo, e o seu eixo é constância acima de vontade. Mente firme. Vida no ritmo. Você não tem tempo para viver por aprovação? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e, se esta mensagem foi para você, escreva nos comentários: dia 1, eu não vivo por aprovação. Constância acima de vontade. Mente firme. Vida no ritmo. Ritmo despertar.